Olá, eu sou a Sheine Martins, vou falar sobre perfil da pessoa profissional de SI, tá? Segurança da Informação. E vamos começar então com o nosso sumário. Eu vou falar então primeiro sobre o apagão de talentos, diversidade de gênero na cybersecurity, quais são os tipos de carreira em segurança da informação, previsões de crescimento, hard skills, soft skills, e depois, com a conclusão, ainda 3 dicas para ser contratado na área, tá bom? Então, começamos com o apagão de talentos. Bom, de acordo com a Exame, o número de pessoas formadas chegam a 46 mil pessoas alunas por ano, enquanto a demanda estimada entre 2019 até 2024 alcançaria aproximadamente de 70 mil, ou seja, é um déficit de potencial anual de 64 mil pessoas profissionais em TI. E isso, trazendo aqui nesse estudo, apesar desse desafio econômico também pela Covid, né, toda essa demanda que houve na pandemia, pela primeira vez a gente viu que a lacuna de força de trabalho na cybersecurity diminuiu de 4 milhões para 3,1 milhões, segundo o estudo da ISC2. Então, no caso, aqui, existe um déficit muito grande, porém, mesmo com toda esse déficit mesmo de profissionais, pessoas profissionais nessa área, ainda houve um aumento, né, de pessoas entrando nessa área. Por quê? Além de muitas pessoas terem perdido o emprego, teve uma onda muito grande de mudança de carreira mesmo. Então, acredito que seja por esse motivo que houve também essa mudança e esse aumento, esse crescimento também do apagão de talentos. Porém, ainda é uma é um problema muito grande por conta até mesmo da demanda, né? Que são muita demanda, muitas empresas buscando pessoas nessa área, porém, os alunos formados, as pessoas, alunas formadas, ainda é um número pequeno. Bom, então, pensando nisso, por que diversidade de gênero na cybersecurity? Então, começando, então, contextualizando, há pouco incentivo para a mulher em cursos na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que no Brasil, 33,1% das pessoas graduadas na área são mulheres, segundo os dados da Unesco. Então, se existe tão tão poucas pessoas profissionais, e houve uma demanda muito grande de mulheres que perderam o emprego, que a maioria foram mulheres, porque esse incentivo ainda não, não acontece, né? Porque essa área de tecnologia está crescendo tanto porque as mulheres ainda são minoria nessas áreas, né? Bom, a gente naturalizou que essas áreas são masculinas. Então, para isso, para que a gente cresça, que os talentos surjam, a gente precisa desconstruir essa naturalização do que é entendido masculino e feminino. Então, normalizar a área como possibilidade de carreira para as mulheres. Isso desde lá de trás, desde quando criança mesmo, dar essa possibilidade e dizer que as meninas podem sim entrar nesse mercado. Então, pensando nisso, ainda assim, houve uma melhora, então aproximadamente 51% das mulheres na segurança cibernética já enfrentaram também discriminação e assédio, então, apesar de ter melhorado esse número, que eu vou falar um pouco mais na frente, ainda há a discriminação. Então, essa
naturalização ainda sim percorre no mercado de trabalho. Então, ainda há essa discriminação dentro das empresas, não somente antes de ingressar. Bom, cerca de 24% da mão de obra do segmento de tecnologia, né, TI, é feminina. A conclusão da Cyber Security Workforce de 2019, realizado pelo Instituto International Information System Security Center, ISC. Então, é mais do que o dobro da comparação de 2017, quando elas eram 11%. Então, pensando que houve esse aumento de 11% para 24%, esse número ainda assim é pequeno, mas houve essa melhora. Então, a gente pensa em segurança da informação, existe uma grande infinidade de possibilidades, né? Quais os tipos de carreira de segurança da informação? Alguns exemplos são administrador de sistemas e administrador de redes, pentest, diversas possibilidades. Nessas possibilidades, desses exemplos aqui estão, existem times que assim são divididos dentro da segurança da informação. Então, por exemplo, Yellow Team, Orange Team, então essas divisões de times podem nortear a carreira de uma pessoa que quer iniciar nessa área. Então, pensando que eu tenho interesse em ser pentest, por exemplo, então seria mais voltado ao Red Team. Então, assim você consegue nortear os tipos de carreira que você quer seguir. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com conscientização, educação mesmo, sobre segurança da informação. Então, o Orange Team seria o mais provável. Então, alguns dentro desse desenvolvimento de software de segurança, por exemplo, um Yellow Team seria interessante nortear esse time. Então, você pode ter uma abrangência sobre segurança da informação, mas você focar em uma ramificação dessa carreira, por exemplo. Então, eu vou falar também um pouco mais sobre esse foco. Bom, então, qual seria, afinal, o que faz um bom perfil profissional da área? Quais habilidades são necessárias? Então, né, como vivem, onde vivem, como se reproduzem, do que se alimentam. Então, eu vou, então, informar algumas das possibilidades de habilidades, até mesmo no próximo slide, referente às habilidades que estão em crescimento. Bom, as previsões de crescimento. Essas habilidades de cybersecurity vão ter um maior crescimento segundo a CAD-TI, que são isso em 2021 até 2025, tá? Então, o crescimento, de maior crescimento a gente consegue visualizar neste gráfico é a segurança no desenvolvimento de aplicações. Então, haverá muitas pessoas que vão ter essa habilidade, vão ter que ter essa habilidade para trabalhar na área de segurança da informação. Então, essas habilidades, elas vão ter um maior crescimento. Então, respostas de incidente vai ter 37% de maior crescimento, inteligência de ameaças, 41%, gerenciamento de risco, 60%, segurança em nuvem, 115%, e, por fim, a segurança e desenvolvimento de aplicações, que são 164% de crescimento. Então, esse é um número bastante alto, né? Então, essas são as previsões segundo a CAD-TI. Então,
quais hard skills, então, que a pessoa do perfil profissional precisa? Isso também, claro, vai ser diferente para cada carreira que vai seguir, referente àquelas que eu informei, mas muitas dessas hard skills, se é necessária para todas as carreiras. Então, por exemplo, o Brasil, como ainda não tem tanta maturidade em segurança da informação, poucos estudos são em português, por exemplo. Então, o inglês se torna algo muito necessário para se trabalhar em segurança da informação, até para o estudo, para realmente se desenvolver e nessa carreira. Então, o inglês se torna uma hard skill muito importante nessa área. Outra hard skill muito importante seria os fundamentos em segurança da informação e também os riscos. Então, se você não sabe os fundamentos daquilo que você faz, você acaba fazendo por fazer, não entendendo um porquê e acaba se tornando até algo sem propósito, algo que você acaba deixando de fazer, deixando de ver e acaba se tornando pouco consistente. Então, sabendo o fundamento, te torna uma pessoa com habilidade, um diferencial mesmo, para se tornar essa base mais sólida para você ter esse desenvolvimento muito maior. Conhecimento em redes, sistemas operacionais, hardware, software, programa e desenvolvimento, claro, programação e desenvolvimento, alguns terão mais, outros menos, depende mesmo da carreira que quer seguir, mas, por exemplo, a aplicação segura, que é esse crescimento que está bastante grande, e vai ter essa programação, esse conhecimento de programação e desenvolvimento se torna até um pouco maior quanto aos outros conhecimentos. Então, acaba tendo essa hard skill muito importante também, dependendo da carreira. Bom, é muito questionado referente à graduação, certificação, se eu faço ou não, se eu invisto em uma graduação, se eu invisto em uma certificação. A graduação, ela se torna algo, não vai te deixar totalmente pronto para o mercado de trabalho, simplesmente assim, ó, fiz a graduação, posso parar, sou a pessoa perfeita para trabalhar. A gente sabe que em todas as carreiras, a gente não para só numa graduação. Então, a graduação nessa área de segurança da informação, é claro que ela não te dá todos os conhecimentos, mas ela te dá uma base, por exemplo, dos fundamentos de segurança da informação. Tendo essa base, você consegue se especializar, você consegue ter um conhecimento muito mais rápido daquilo que você quer fazer uma certificação. Então, ter uma graduação se torna, sim, um diferencial, porque você tem certificado de que você entende esses fundamentos e acaba sendo muito mais produtivo no sentido saber esses fundamentos, como eu falei anteriormente. Você saber esses fundamentos, você vai ter a execução com mais assertividade, com mais propósito, enfim. Então, a graduação se torna, assim, um diferencial e as certificações também vão dependendo daquela carreira que você quer seguir. Então, algumas das certificações, né, bastante vistas aqui, alguns de vocês já possuem, então, acredito que essas certificações são também uma hard skill bastante importante, porque não paramos, então, somente na graduação, nos fundamentos. A gente parte, então, para a prática, para algo mais dia a dia, né? Então, partimos agora para soft skill. Temos muitas pessoas que
só visam a hard skill e acaba esquecendo da soft skill, que é algo extremamente importante. Então, para uma pessoa profissional de segurança da informação, é necessário investir bastante em soft skill. Então, quais são elas? Seria a adaptabilidade extremamente importante, porque você precisa se adaptar muito, né, nesta área, então, adaptabilidade é uma das soft skills primordiais também. A comunicação assertiva, então, alguns podem dizer que eu não sou bom de comunicação porque eu sou introvertido, que as pessoas extrovertidas têm uma comunicação muito melhor, e isso é incorreto dizer também, porque a comunicação assertiva, ela não tem a ver com extroversão, introversão. É realmente saber se comunicar assertivamente. Então, às vezes, uma pessoa extrovertida fala, e pode não falar aquilo que é necessário falar. Então, é algo bastante... uma soft skill muito importante também, porque a gente precisa se comunicar com o cliente, se comunicar entre equipe, se comunicar com a liderança, com liderados. Então, essa comunicação precisa ser assertiva. Autoconfiança, então você precisa também ter autoconfiança para exercer a sua profissão. Então, você saber aquilo que você está fazendo, ter a confiança de que você consegue fazer aquele trabalho. Então, a autoconfiança é muito importante também. A colaboração, então, o trabalho em equipe, colaborar com as outras áreas, por exemplo. Então, você tem conhecimento em alguma outra área ou pode ajudar com o seu conhecimento e fazer essa colaboração com os demais é extremamente necessário para todas as carreiras. Então, colaboração é algo que deve ser muito bem desenvolvido também. Networking é também algo que é bastante necessário por conta de que a segurança da informação ainda não é madura o suficiente aqui no Brasil. Então, por exemplo, a gente pode saber conhecer pessoas que entendem um pouco melhor sobre algo e aí trocar ideias, conhecer outras pessoas, acaba tornando o conhecimento, né, compartilhando o conhecimento. Então, esse network é super importante também. E saber fazer networking, é claro, porque assim você consegue se desenvolver. Compreender também a diversidade, inclusão e equidade. Nós vimos que o apagão de talentos está acontecendo, é algo real. Existem poucas pessoas, né, na área, de acordo com a demanda. Então, para isso, a gente precisa conhecer, respeitar, compreender a diversidade, inclusão e equidade. Então, para não ter esse problema de você está trazendo mulheres, mas existe machismo, existe racismo, existe diversos preconceitos. Então, para que o apagão de talentos não seja um impacto dentro da segurança da informação como um todo, é algo extremamente importante compreender a diversidade, inclusão e equidade. E isso também vai complementa com a empatia, saber se colocar no lugar do outro. Então, isso uma soft skill para todo tipo de profissão, não somente segurança da informação, mas a empatia é algo super importante. Então, se colocar no lugar do outro é algo que é necessário também. E a paixão por segurança da informação, né? Ser apaixonado por aquilo que você faz se torna uma soft skill, né? Um diferencial, porque assim, para você, para a empresa,
para a área como um todo. Se a gente trabalha com paixão, a gente faz melhor, a gente faz com muito mais cuidado, com muito mais amor, então, e até mesmo aprendizagem contínua. Então, se você tem paixão por aquilo, você sempre busca aprendizado. Então, também se complementa com a aprendizagem contínua, porque essa área é necessário estudar sempre, porque sempre tem algo novo, algo que precisa ser aprendido. Criatividade, solução de problemas, então, os cybercrimes estão cada vez mais mirabolantes, então, é um exemplo, é algo que a gente precisa ter criatividade para solucionar algum problema, né, pensar o fora da caixa também é algo super importante. Pensamento crítico, então, não é criticar aquilo que se faz, mas sim pensar friamente se aquilo por exemplo, a solução de problema que eu dei tem realmente eficaz, é eficiente. Então, saber ter esse pensamento crítico é algo super importante para todas as áreas, para todas as profissões. Então, esse pensamento crítico também se faz necessário para a segurança da informação. E compreensão do macro com foco, uma especialização. Muito no mercado de trabalho, seja em qualquer área, muitos RHs, pessoas, líderes que fazem entrevista com pessoas, que faz triagem de currículos, sempre vê se existe um foco. Então, você tem um objetivo, tem um foco, se torna um diferencial, porque a pessoa que quer tudo acaba não querendo nada, então isso também é algo muito importante se ter como soft skill. Então, saber o norte, saber o foco, você saber onde vai para você conseguir ir, porque se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, para isso, a gente precisa ter um foco. E, por fim, concluindo, então, 3 dicas para ser contratado na área. Então, com tudo que eu falei, você precisa investir em autoconhecimento. Então, saber aquilo que você sabe, aquilo que você precisa saber, aquilo que você precisa melhorar, você precisa de autoconhecimento. Então, para isso, investir em você. Então, esse é uma das dicas primordiais para a segurança da informação, para você ser uma pessoa profissional melhor, uma pessoa profissional excelente. E também, a segunda dica é não busque perfeição, mas o crescimento, o desenvolvimento contínuo. Então, quando a gente mira no perfeito, acaba que nossas imperfeições nos frustram. Então, para que você cresça, se desenvolva, você precisa saber que a perfeição não é alcançável. Então, para não se frustrar, você não alcançar essa perfeição, não mira na perfeição. Mira sempre em crescer cada dia mais. E também, a terceira e última dica é gerar e compartilhar o conhecimento. Você aprenderá 95% mais. Então, quando a gente ouve ou a gente vê, a gente tem um aprendizado. Quando a gente pratica, a gente tem outro aprendizado, cresce esse aprendizado. Quando a gente compartilha, a gente compreende, a gente entende, a gente aprende mesmo muito mais do que quando a gente apenas lê, quando a gente apenas ouve, fala, enfim, quando a gente só ouve ou vê, e quando a gente compartilha conhecimento, quando a gente ensina outra pessoa, troca ideias, o nosso aprendizado é muito maior. Então, invista também
nesse compartilhamento. Então, publique artigos, promova discussões, promova grupos mesmo, para compartilhar esse conhecimento que você, com certeza, vai aprender muito mais em segurança da informação do que se você não compartilhasse o seu conhecimento. Então, essas são as 3 dicas que eu dou hoje para todos vocês. Então, por fim, por uma sociedade mais segura. Então, isso por hoje é só. Muito obrigada.